Pedro era um milionário acostumado a controlar tudo. Mas naquele dia, ao chegar mais cedo da viagem, ele ouviu uma conversa atrás da porta que destruiu tudo o que ele acreditava. E o pior, ele não deveria estar ali. Ele chegou cedo demais. Pedro sempre foi o tipo de homem que não deixava nada ao acaso. Cada contrato revisado, cada investimento calculado, cada passo planejado como se fosse um jogo de xadrez, onde ele já sabia o final antes mesmo de começar. Aos 38 anos, ele construiu um império. Hotéis, fazendas, empresas. Dinheiro nunca foi problema. O problema sempre foram as pessoas. Desde muito cedo, Pedro aprendeu que riqueza atrai interesse. Amigos que somem quando o dinheiro acaba e aparecem quando ele cresce. Relacionamentos que começam com amor e terminam em disputa judicial. Por isso ele criou uma regra: nunca confiar completamente em ninguém. Mas então, Laura apareceu. Ela não sabia quem ele era no começo. Não se impressionou com o carro, nem com o relógio, nem com o nome dele. Ela simplesmente o tratou como um homem comum. E isso foi suficiente para quebrar todas as defesas que Pedro passou anos construindo. O relacionamento cresceu rápido, natural, leve, diferente de tudo que ele já tinha vivido. E pela primeira vez em muito tempo, Pedro pensou em algo que evitava: casamento. O pedido foi simples. Nada de exageros, nada de plateia. Só ele, ela e uma resposta que mudou tudo. Mas sim, os meses seguintes foram uma correria. Preparativos, escolhas, listas de convidados. Mas Pedro não se envolvia tanto nos detalhes. Ele confiava nela. Ou pelo menos, acreditava que confiava. Na semana do casamento, Pedro precisou viajar a negócios. Algo rápido, apenas 2 dias fora. Antes de sair, Laura o abraçou forte. Forte demais. "Volta logo", ela disse com um sorriso que parecia esconder alguma coisa. Pedro percebeu, mas ignorou. Talvez fosse nervosismo. Casamento mexe com qualquer pessoa. A viagem foi mais rápida do que o esperado. Reuniões canceladas, contratos adiantados. E então ele tomou uma decisão que parecia simples, mas mudaria tudo. Voltar antes, sem avisar. Queria surpreender. Chegar, abraçar, mostrar que estava presente. Talvez até acalmar qualquer ansiedade dela. O avião pousou no fim da tarde. O céu estava fechado, carregado, como se anunciasse que algo não estava certo. Durante o trajeto até a casa, Pedro sentiu uma inquietação estranha. Não era medo. Era como se algo dentro dele dissesse: "Você não deveria estar voltando agora." Ele ignorou novamente. Quando chegou, percebeu que o portão estava entreaberto. Estranho. Pedro nunca deixava nada fora do lugar. Segurança sempre foi prioridade. Ele entrou devagar, sem fazer barulho. A casa estava silenciosa, mas não completamente. Havia vozes, vindas do andar de cima. Ele subiu os primeiros degraus lentamente, tentando identificar quem estava ali. Talvez fosse a mãe dela, ou alguma amiga ajudando com o casamento. Mas então, Otto mudou. Não era uma conversa comum. Era uma discussão. A voz de Laura ecoava pelo corredor, carregada de emoção. "Eu não posso fazer isso." Pedro congelou. Seu coração acelerou de forma imediata. Não pelo que ela disse, mas pelo jeito que ela disse. Desespero, medo, conflito. Ele deu mais um passo, e então ouviu outra voz, mais firme, mais dura. "Você precisa. Essa é a sua chance." Pedro parou completamente. A mão dele ficou imóvel na parede. A respiração ficou mais pesada. Chance? Que tipo de chance exigia aquele tom? O silêncio tomou conta do corredor por alguns segundos. Mas dentro da cabeça dele tudo já estava em movimento. Velhas lembranças voltaram como um golpe. Mentiras, interesses, pessoas fingindo sentimentos por dinheiro. E naquele momento, tudo que ele construiu com Laura começou a ser questionado. Ele não queria acreditar, mas também não conseguia ignorar. Pedro deu mais um passo, ficando mais próximo da porta entreaberta. E então, a próxima frase que ele ouviu fez seu mundo parar completamente. O que ele não deveria ter ouvido. Pedro nunca foi um homem frágil. Ele já tinha perdido negócios, enfrentado traições profissionais, visto pessoas em quem confiava virarem as costas sem hesitar. Mas aquilo era diferente, porque não era sobre dinheiro. Era sobre algo que ele finalmente tinha decidido sentir. Amor. Parado no corredor, com a porta entreaberta à sua frente, ele sentiu algo raro. Medo de descobrir a verdade. A voz de Laura vinha carregada de emoção, quase sufocada. "Você não entende. Eu não consigo fazer isso com ele." Pedro fechou os olhos por um segundo. A frase parecia boa, mas o contexto não. Fazer o quê? Era isso que martelava na mente dele. Antes que ele pudesse organizar os pensamentos, a outra voz respondeu firme.
sem qualquer traço de empatia. Você vai desistir agora? Depois de tudo que a gente passou? Pedro franziu a testa. Gente? Aquela simples expressão acendeu um alerta dentro dele. Não era só uma opinião, era envolvimento. Ele se aproximou ainda mais da porta, tentando controlar a respiração. O coração batia tão forte que parecia fazer barulho no próprio peito. Do outro lado, passos apressados. O som de alguém andando de um lado para o outro. Então Laura falou de novo, dessa vez com a voz trêmula. Isso não é certo. Eu não sou assim. Pedro sentiu um aperto no estômago. Aquilo não parecia uma conversa sobre casamento. Parecia uma confissão. E foi nesse momento que algo dentro dele começou a quebrar. Lentamente, sem barulho, mas de forma irreversível. Ele encostou a cabeça na parede ao lado da porta, tentando manter o controle. Mas sua mente já estava criando cenários, cada um pior que o outro. Seria dinheiro? Um acordo? Uma mentira que ele ainda não conhecia? A voz mais velha voltou, agora mais impaciente. Você acha que esse tipo de oportunidade aparece 2 vezes? Ele é milionário. Pedro ficou imóvel. A palavra ecoou na mente dele como um golpe seco. Milionário. Não Pedro. Não homem. Não noivo. Apenas um valor. Um rótulo. Naquele instante, todos os medos que ele passou anos tentando enterrar voltaram com força total. Ele não era suficiente por quem era. Nunca foi. E agora? Talvez nem para a mulher que ele escolheu amar. Do outro lado da porta, Laura chorava. O som era baixo, contido, como alguém tentando não ser ouvido. Mas Pedro ouviu, e aquilo não trouxe conforto. Trouxe ainda mais dor. Porque lágrimas podem significar muitas coisas, inclusive culpa. Eu não queria que fosse assim, ela disse, quase sussurrando. Pedro apertou os olhos com força. A frase não ajudava. Pelo contrário, soava como alguém que já tinha tomado uma decisão e estava sofrendo por ela. A outra voz não demonstrava qualquer emoção. Então para de agir como criança. Casa com ele, garante seu futuro, e depois você resolve o resto. Aquilo foi como uma lâmina atravessando o peito de Pedro. Não havia mais dúvidas naquele momento. Ou pelo menos, foi o que ele acreditou. A ideia de que tudo poderia ser um jogo, um plano, um interesse disfarçado de carinho, começou a tomar conta de cada pensamento. As lembranças vieram em sequência. O sorriso dela, os momentos simples, as conversas sinceras. Tudo começou a parecer suspeito, fabricado. Ele deu um passo para trás, em silêncio absoluto, como se sair dali pudesse desfazer o que tinha ouvido. Mas não dava. Porque a pior parte não era a conversa, era o que ela despertou dentro dele. Uma sensação antiga, que ele conhecia bem demais. A de estar sendo enganado. Pedro passou a mão pelo rosto lentamente, tentando se recompor. Mas os olhos já estavam marejados. Ele odiava aquilo. Odiava se sentir vulnerável. Odiava perceber que, no fundo, ainda era aquele homem que queria acreditar em alguém. E que, mais uma vez, podia estar errado. Do outro lado da porta, o choro cessou. O silêncio voltou. Mas agora, dentro de Pedro, o barulho era ensurdecedor. Ele olhou para a aliança no próprio dedo. Por um instante, pensou em arrancá-la ali mesmo. Em sair, ir embora, desaparecer antes que fosse tarde demais. Seria mais fácil, mais seguro, mas ele mesmo. Mas algo o impediu. Talvez orgulho, talvez dor, talvez a necessidade de ouvir mais, mesmo que aquilo o destruísse de vez. Pedro respirou fundo, e pela primeira vez desde que chegou, ele percebeu que aquela viagem que terminou mais cedo, na verdade, tinha acabado de começar. A decisão que mudaria tudo. Pedro não voltou para aquela porta. Ele não entrou, não confrontou, não fez escândalo. Em vez disso, ele desceu as escadas em silêncio. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o chão estivesse puxando ele para baixo, como se cada degrau fosse uma confirmação daquilo que ele não queria acreditar. Quando chegou à sala, ele parou por alguns segundos. Olhou ao redor. A casa estava exatamente como ele deixou. Organizada, impecável. Fotos deles dois espalhadas pelos móveis. Sorrisos congelados em momentos que agora pareciam distantes. Falsos. Pedro desviou o olhar. Ele não queria pensar naquilo agora. Se deixasse o sentimento tomar conta, ele perderia o controle. E controle era a única coisa que ele ainda tinha. Sem fazer barulho, ele saiu da casa. Fechou a porta com calma, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele, tudo já tinha mudado. No carro, o silêncio era sufocante. Pedro não ligou música, não mexeu no celular, apenas dirigiu, sem destino definido no começo, apenas seguindo o fluxo das ruas enquanto a mente trabalhava em alta velocidade. Dor, raiva,
desapontamento. Tudo misturado, mas não de forma explosiva. Era pior. Era frio, calculado. Ele não estava pensando em chorar, nem em discutir. Pedro estava pensando em não sair como o homem enganado da história. E foi aí que uma ideia começou a se formar. Lenta, mas firme. Se aquilo era um jogo, ele não seria a vítima. Ele seria o último a jogar. Minutos depois, o carro parou em frente a um prédio comercial moderno. Vidro espelhado, segurança na entrada. Um lugar onde decisões importantes eram tomadas todos os dias. Pedro ficou alguns segundos dentro do carro, olhando para a fachada. Ele conhecia bem aquele lugar e sabia exatamente quem precisava ver. O escritório ficava no último andar. Assim que entrou, foi recebido por uma secretária que o reconheceu na hora. Sr. Pedro. Não esperávamos o senhor hoje. Eu preciso falar com o Dr. Henrique, agora. A firmeza na voz dele foi suficiente. Sem perguntas, sem demora. Minutos depois, Pedro estava sentado em uma sala ampla, de iluminação suave e decoração minimalista. À sua frente, o advogado, um homem experiente, olhar atento, acostumado a lidar com situações delicadas. Aconteceu alguma coisa séria? Disse Henrique, observando o rosto de Pedro. Pedro soltou um leve riso, mas sem humor algum. Mais do que você imagina. Ele apoiou os cotovelos na mesa, juntando as mãos. Por um momento ficou em silêncio. Não porque não sabia o que dizer, mas porque escolher as palavras certas fazia parte do plano. Eu vou me casar em 2 dias. Sim, eu sei. Não mais. O advogado franziu a testa. Pedro continuou. Eu preciso que você prepare tudo. Cancelamento, proteção de bens, bloqueio de qualquer tentativa de acesso ao meu patrimônio. Tudo. A expressão de Henrique mudou. Agora não era mais curiosidade. Era atenção total. Você acha que arrisco? Pedro encarou o advogado diretamente. Eu não acho... Eu tenho quase certeza. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique cruzou as mãos sobre a mesa. Pedro, me diga exatamente o que está acontecendo. Pedro respirou fundo, mas não contou tudo. Não falou da porta, nem da conversa completa. Ele só disse o suficiente. Digamos que eu ouvi coisas que não deveriam ser ditas. E que envolvem o meu nome. E o meu dinheiro. Henrique assentiu lentamente. Ele já tinha visto aquilo antes. Relacionamentos construídos em interesse, terminando em disputa. Mas havia algo diferente ali. Pedro não parecia abalado. Ele parecia decidido. O que você quer fazer exatamente? Perguntou o advogado. E foi nesse momento que Pedro se inclinou levemente para a frente. Os olhos dele estavam diferentes, mais frios, mais distantes. Eu não vou cancelar o casamento. Henrique piscou, surpreso. Como assim? Pedro respondeu sem hesitar. Vai acontecer, como planejado. Pedro, isso pode ser arriscado. Eu sei. Um breve silêncio. Então Pedro completou. Mas eu não vou sair dessa como um enganado. Agora o advogado entendeu. Não era sobre evitar um problema. Era sobre virar o jogo. Você quer expor? Pedro não respondeu de imediato. Apenas encostou-se na cadeira, olhando para o teto por um segundo. E então disse. Eu quero que todos vejam exatamente quem ela é. O clima na sala mudou completamente. Aquilo não era mais um caso comum. Era pessoal e perigoso. Então vamos precisar de provas, disse Henrique. Pedro assentiu. Você vai ter. Ele se levantou. A reunião estava encerrada. Mas o plano estava apenas começando. Antes de sair, o advogado fez uma última pergunta. Pedro, você tem certeza disso? Pedro parou na porta. Por um instante, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não havia dúvida. Apenas uma decisão tomada. Ela quis jogar, ele disse sem olhar para trás. Agora vai ter que terminar o jogo. E saiu, sem pressa, sem emoção aparente, mas com algo muito claro dentro dele. Ele não voltaria atrás. O jogo virou. Pedro voltou para casa naquela mesma noite. Mas não como antes. Não como noivo. Não como alguém apaixonado. Ele voltou como alguém que precisava de respostas. E estava disposto a encontrar cada uma delas. Ao abrir a porta, tudo parecia igual. A mesma iluminação suave. O mesmo perfume no ar. O mesmo cenário de um lar prestes a celebrar um casamento. Mas para ele, aquilo já não era mais um lar. Era um palco. E ele precisava entender exatamente qual papel estavam tentando fazer ele interpretar. Laura estava na sala quando ele entrou, sentada no sofá, mexendo no celular. Quando o viu, levantou rapidamente, surpresa. Pedro, você já voltou? O sorriso dela veio automático, quase perfeito. E foi exatamente isso que incomodou. Perfeito demais. Pedro observou cada detalhe.
O tom da voz, a expressão, o jeito como ela caminhou até ele. Tudo parecia ensaiado, mas ele retribuiu. Resolvi adiantar as coisas, disse tranquilo. Ele a abraçou. E naquele abraço, ele percebeu algo que doeu mais do que qualquer suspeita. Ela não sabia, não fazia ideia de que ele tinha ouvido tudo, e isso tornava tudo ainda mais perigoso. Naquela noite, Pedro não discutiu, não questionou, não demonstrou absolutamente nada. Ele jantou com ela, conversou normalmente, sorriu quando necessário, interpretou. Mas por dentro, cada segundo era uma análise. Cada palavra dela era medida. Cada olhar, cada pausa, cada mudança de tom. Tudo virava peça de um quebra-cabeça que ele estava montando sozinho. E quanto mais ele observava, mais dúvidas surgiam, porque havia algo que não encaixava. Se aquilo era um plano, por que ela parecia tão verdadeira em certos momentos? Aquilo irritava, confundia. Mas Pedro não podia se dar ao luxo de sentir. Ele precisava de fatos. Quando Laura adormeceu, Pedro levantou devagar. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da rua entrando pela janela. Ele ficou alguns segundos olhando para ela, dormindo, tranquila, como se nada estivesse errado. Aquilo apertou o peito dele. Mas ele afastou o sentimento. Agora não. Ele saiu do quarto em silêncio e foi direto para o escritório. Sentado diante do computador, Pedro abriu o notebook com um objetivo claro. Provas. Se havia um jogo sendo jogado, ele precisava conhecer todas as regras. Ele começou pelo básico. Mensagens, chamadas, histórico. Não foi fácil. Pedro nunca foi do tipo que invadia a privacidade de alguém. Mas naquele momento, ele já não via aquilo como invasão, via como sobrevivência. Minutos se transformaram em horas. E então, ele encontrou conversas. Não diretas como ele imaginava, mas suficientes. Mensagens apagadas parcialmente. Respostas vagas, áudios curtos. E principalmente, um contato frequente. Sempre o mesmo número, sem nome salvo. Aquilo foi suficiente para acender algo mais forte dentro dele. No dia seguinte, Pedro foi além. Contratou um investigador particular. Discreto, eficiente. Alguém que já tinha trabalhado para ele antes em situações empresariais delicadas. Eu quero tudo, Pedro disse. Rotina, encontros, ligações. Qualquer coisa fora do normal. Para quando? Perguntou o investigador. Pedro respondeu sem hesitar. Antes do casamento. O tempo era curto, mas a urgência era maior. Enquanto isso, Pedro continuava atuando. Presente, atencioso. O noivo perfeito. Ele ajudava nos preparativos. Acompanhava decisões. Participava de reuniões com fornecedores. E Laura parecia cada vez mais emocionada, mais envolvida, mais real. E isso começou a mexer com ele. Porque em alguns momentos Pedro quase esquecia o que ouviu. Quase. Mas então, algo sempre trazia ele de volta. Um olhar distante dela. Uma mensagem respondida rápido demais. Um silêncio fora de hora. Pequenos detalhes que só alguém atento perceberia. E Pedro estava mais atento do que nunca. 2 dias antes do casamento, o investigador entregou o relatório. Pedro recebeu o envelope em silêncio. As mãos estavam firmes, mas por dentro tudo estava em tensão. Ele abriu, leu. E a cada linha, a expressão dele mudava. Não era surpresa, não era raiva imediata. Era algo mais profundo, algo que se formava lentamente, como uma certeza dolorosa. Havia encontros, havia conversas, havia interferência direta da mãe, mas também havia algo inesperado. Conflito, resistência, dúvidas. Laura não estava totalmente envolvida como ele pensava, e isso complicava tudo. Pedro fechou o envelope devagar. Agora ele não tinha apenas suspeitas. Ele tinha a verdade. Ou pelo menos, parte dela. E isso era suficiente. Naquela noite, ele tomou a decisão final. O casamento aconteceria. Cada detalhe seguiria exatamente como planejado. Convidados, família, cerimônia, tudo. Mas não seria um casamento comum. Seria o momento. O momento em que a verdade viria à tona. O momento em que ninguém sairia ileso. Pedro entrou no quarto. Laura estava acordada, sentada na cama. Você demorou, ela disse com um leve sorriso. Ele olhou para ela por alguns segundos, em silêncio. E então respondeu. Eu estava resolvendo algumas coisas importantes. Ela assentiu, sem desconfiar de nada. Pedro se aproximou, sentou ao lado dela. E pela última vez, fingiu que tudo estava normal. Mas dentro dele, já não havia mais dúvida. Nem volta. A dor tinha virado decisão. E a decisão, virado plano. O casamento não seria o começo de uma vida juntos. Seria o fim de uma verdade escondida. E Pedro
Estava pronto. À espera antes do caos. O dia amanheceu mais silencioso do que o normal. Pedro abriu os olhos antes mesmo do despertador tocar. Não foi um despertar tranquilo. Foi imediato. Como se sua mente nunca tivesse realmente descansado. Por alguns segundos, ele ficou deitado olhando para o teto. Imóvel. O ar parecia mais pesado naquele quarto. Como se o próprio ambiente soubesse que aquele não era um dia comum. Era o dia do casamento. O dia que deveria marcar o início de uma nova vida. Mas para Pedro, era o dia em que tudo terminaria. Ele passou a mão no rosto lentamente, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas não havia mais o que organizar. Tudo já estava decidido. Do outro lado da cidade, os preparativos estavam a todo vapor. O salão era impecável. Decoração sofisticada, flores cuidadosamente posicionadas, iluminação perfeita. Tudo planejado nos mínimos detalhes. Funcionários corriam de um lado para o outro. Organizadores conferiam listas, música sendo testada. Era o tipo de evento que impressionava qualquer um. E todos estavam na mesma expectativa. O casamento do milionário Pedro. Pedro chegou ao local horas antes. Vestido com um terno impecável, postura firme, aparência de alguém completamente no controle. Mas por dentro, era o oposto. Cada passo que ele dava parecia carregar o peso de tudo que ele sabia. Ele cumprimentava as pessoas, recebia elogios, sorria. Mas nenhum daqueles gestos era real. Era automático. Treinado. Frio. Amigos se aproximavam batendo nas costas dele. Finalmente, hein? Até que você resolveu sossegar. Pedro respondia com um leve sorriso. Mas a palavra finalmente ecoava de forma estranha na mente dele. Porque no fundo, aquilo não era um começo. Era um fim cuidadosamente planejado. Enquanto isso, a ansiedade começava a crescer. Mas não era a ansiedade comum de um noivo. Não era nervosismo pelo casamento. Era outra coisa, mais intensa, mais sombria. Era a espera pelo momento certo. Pedro olhava constantemente para o relógio. Não porque estava atrasado, mas porque cada minuto que passava o aproximava do momento da verdade. Em um canto mais reservado, ele ficou sozinho por alguns instantes. E ali, sem ninguém por perto, a máscara caiu por alguns segundos. Ele fechou os olhos. E tudo voltou. A conversa atrás da porta. As palavras. As dúvidas. O relatório. E, principalmente, o sentimento. A dor. Uma dor silenciosa, mas profunda o suficiente para mudar completamente quem ele era. E por quê? Ele pensou. Não em voz alta, mas com peso suficiente para ecoar dentro dele. Por que precisava ser assim? Porque justamente quando ele decidiu confiar, tudo desmoronou, mas logo o pensamento foi interrompido. Pedro abriu os olhos e voltou a ser quem precisava ser naquele momento. Não alguém ferido, mas alguém preparado. O celular vibrou. Uma mensagem. Era do advogado. Está tudo pronto. Pedro leu. A verdade diante de todos. A música preenchia o ambiente com uma suavidade quase cruel. Cada nota parecia contradizer o que realmente estava prestes a acontecer. Pedro permanecia imóvel no altar, a postura firme, o olhar fixo na entrada. Mas por dentro, tudo estava em ebulição. As portas se abriram completamente. E Laura surgiu. Vestido branco impecável, olhar emocionado, passos lentos e calculados. Ela parecia exatamente o que todos esperavam ver. Uma noiva pronta para viver o momento mais importante da sua vida. Os convidados suspiraram. Alguns sorriram. Outros se emocionaram. Era uma cena perfeita. Mas Pedro já não enxergava beleza ali. Ele enxergava dúvida. Enxergava conflito. Enxergava tudo aquilo que ninguém mais podia ver. Cada passo que ela dava em direção ao altar era como uma contagem regressiva. Laura caminhava segurando o buquê com firmeza, mas seus olhos buscavam Pedro. E quando o encontrou, sorriu. Um sorriso que meses atrás teria sido suficiente para desarmar qualquer defesa dele. Mas não naquele dia. Pedro não retribuiu da mesma forma. Ele manteve a expressão controlada, quase neutra. E aquilo foi o primeiro detalhe que fez algo dentro dela vacilar. Ela chegou até o altar. Ficou diante dele. Por um instante, o mundo pareceu desaparecer ao redor dos dois. Sem convidados, sem música, sem cenário. Apenas eles. E um silêncio invisível, carregado de tudo que não foi dito. Você está bem? Laura perguntou em um sussurro. Pedro olhou diretamente nos olhos dela e respondeu no mesmo tom. Agora eu estou. A resposta foi curta, mas havia algo nela que não soava normal. E Laura sentiu. A cerimônia começou. O celebrante iniciou as palavras tradicionais. Falou sobre amor, união, compromisso. Mas Pedro não ouvia. Cada frase parecia distante, vazia.
como se não tivesse mais significado. Ele não estava ali para prometer nada. Ele estava ali para encerrar. O tempo avançava. Os convidados acompanhavam atentos. Alguns gravando, outros emocionados. Tudo caminhava perfeitamente. Até o momento dos votos. O celebrante olhou para Pedro. Agora, o noivo pode dizer suas palavras. O silêncio tomou conta. Era o momento esperado. O momento simbólico. Pedro respirou fundo, deu um passo à frente e olhou ao redor. Pela primeira vez, não apenas para Laura, mas para todos. Família, amigos, pessoas que estavam ali para celebrar algo que não existia mais. Ele voltou a olhar para Laura e começou. Eu pensei muito sobre esse momento. A voz dele era firme, controlada, mas havia um peso em cada palavra. Sobre o que eu deveria dizer. Sobre o que isso significa. Laura o observava com atenção. Algo dentro dela já estava inquieto. Pedro continuou. Eu sempre acreditei que esse seria o começo de algo verdadeiro. Uma pausa. Curta, mas suficiente para mudar o clima. Mas descobri que nem tudo é o que parece. O ambiente mudou. Foi sutil, mais perceptível. Alguns convidados se entreolharam. Outros franziram a testa. Laura ficou imóvel. O sorriso desapareceu lentamente. Pedro. Ela sussurrou quase sem voz. Mas ele não parou. Pedro tirou o celular do bolso. O gesto chamou a atenção imediata. O celebrante ficou confuso. Os convidados se inclinaram levemente, curiosos. Antes de continuar, eu acho que todos aqui merecem ouvir algo. A tensão se espalhou. Era palpável, pesada, irreversível. Laura deu um passo à frente, agora claramente nervosa. Pedro, o que você está fazendo? Mas ele apenas olhou para ela. Sem raiva, sem grito, apenas decidido. Terminando da forma certa. Ele apertou a tela. E então, o áudio começou. A voz ecoou pelo ambiente. Clara, inconfundível. Você precisa. É a sua chance. Um murmurinho começou entre os convidados. Olhares se cruzaram. Confusão. Choque. O áudio continuou. Eu não posso fazer isso com ele. Casa com ele. Garante seu futuro. Agora não havia mais dúvida. A atmosfera mudou completamente. Aquele já não era mais um casamento. Era uma revelação. Laura levou a mão à boca. Os olhos arregalados. Pedro, não. Mas era tarde. Ele desligou o áudio. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ninguém falava. Ninguém se movia. Pedro olhou para todos e então disse. Esse era o plano. A voz dele não falhou. Casar. Garantir estabilidade e depois resolver o resto. Cada palavra caía como um peso no ambiente. Laura começou a chorar. Mas agora não era discreto. Era desespero. Não é assim! Você não entende. Mas Pedro já não estava ouvindo como antes. Porque agora não era mais sobre entender. Era sobre mostrar. Ele deu um passo para trás, se afastando. Eu só queria uma coisa. Ele disse, os olhos fixos nela. Que fosse verdade. O silêncio voltou. Mas agora, carregado de julgamento. Olhares começaram a mudar. Sussurros surgiram. E Laura percebeu que tinha perdido o controle da situação. Pedro respirou fundo. E pela última vez naquele altar, olhou para ela. Não como noivo, mas como alguém que finalmente viu a verdade. E então disse. O casamento acabou. O telão da verdade. O silêncio que tomou conta da igreja não era comum. Não era aquele silêncio respeitoso de uma cerimônia. Era pesado, denso, quase sufocante. Ninguém sabia como reagir. Os convidados estavam imóveis, como se qualquer movimento pudesse piorar a situação que já parecia impossível de reverter. Laura permanecia no altar, as mãos tremendo, os olhos marejados, tentando entender como tudo tinha saído do controle daquela forma. Mas Pedro ainda não tinha terminado. E isso era visível no olhar dele. Ele não gritou. Não perdeu o controle. Pelo contrário. Quanto mais o ambiente desmoronava, mais ele parecia firme, mais frio, mais decidido. O celebrante tentou intervir, visivelmente desconfortável. Senhor Pedro, talvez possamos. Ainda não acabou. Pedro interrompeu sem levantar a voz. A frase caiu como um aviso. E naquele instante, todos perceberam. Aquilo não era impulso, era planejado. Pedro fez um gesto discreto com a mão. No fundo da igreja, próximo à área técnica, um dos funcionários hesitou por um segundo. Mas logo entendeu. Era o sinal. As luzes diminuíram levemente. E então, o telão atrás do altar se acendeu. Um brilho forte iluminou o ambiente, chamando a atenção de todos. Laura virou lentamente. Os olhos fixaram na tela.
E o que ela viu fez o chão desaparecer sob seus pés. Ah, não. Ela sussurrou. A imagem começou a rodar. Era uma gravação. Clara, nítida, feita sem que ela soubesse. A cena mostrava um ambiente conhecido. O quarto, o mesmo onde dias antes ela discutia com a mãe. A mesma conversa. Mas agora, não era apenas áudio. Era tudo. Os gestos, as expressões, o desespero. Nada podia ser interpretado. Tudo estava ali. A voz da mãe ecoou pela igreja. Você precisa. Essa é a sua chance. Alguns convidados levaram a mão à boca. Outros se inclinaram para frente, incrédulos. A imagem mostrava Laura andando de um lado para o outro, chorando, visivelmente abalada. Eu não quero fazer isso com ele. A frase ecoou. E pela primeira vez, o clima mudou de forma diferente. Não era só julgamento, era dúvida. Mas o vídeo continuou, sem dar espaço para interpretações rápidas. Então para de pensar como criança. A mãe dizia com dureza. Casa com ele, resolve sua vida. Depois você vê o resto. Agora o peso voltou. Mais forte, mais direto. Os convidados começaram a murmurar. Baixo, mas constante. Olhares se cruzavam. Alguns apontavam discretamente. Outros apenas assistiam, sem acreditar no que estavam vendo. Laura caiu de joelhos, ali mesmo, no altar, o vestido espalhado ao redor. Agora já não simbolizava nada além de um momento que estava se despedaçando. Pedro, por favor, ela disse chorando. Mas ele não olhava para ela. Ele olhava para o telão, como se quisesse que todos vissem até o último segundo. E então veio a parte mais inesperada. A imagem mostrou Laura parando, enxugando as lágrimas, respirando fundo, e dizendo com uma firmeza que poucos ali tinham notado antes: Eu não vou usar ele. O silêncio voltou, instantâneo. Eu amo ele. Mas não assim. A frase ecoou com força, diferente das anteriores. Mais limpa, mais direta, mais verdadeira. Pedro piscou lentamente. Foi a primeira reação dele desde que o vídeo começou. No meio da igreja, algumas pessoas começaram a se entreolhar novamente. Mas agora, com outra expressão. Não era só julgamento. Era conflito. O vídeo chegou ao fim. A tela ficou preta. E o silêncio que veio depois foi ainda mais intenso. Laura continuava no chão, chorando. Mas agora não era só desespero. Era arrependimento. Profundo, visível, sem defesa. Ela levantou o olhar, direto para Pedro. Os olhos vermelhos, a maquiagem já marcada pelas lágrimas. Mas havia algo ali que não estava antes. Verdade. Eu ia contar, ela disse com a voz falhando. Eu juro. Eu não consegui fazer isso com você. Pedro permaneceu imóvel. Mas por dentro, algo tinha mudado, porque aquele não era o final que ele esperava. Não completamente. Ele estava preparado para expor uma mentira. Mas agora, ele estava diante de algo mais complicado. A igreja inteira aguardava. Ninguém respirava direito. Ninguém se mexia. Era como se o destino daquela história dependesse da próxima palavra dele. E Pedro sabia disso. Ele fechou os olhos por um segundo. A dor ainda estava ali. A traição também. Mas agora, havia algo novo. Dúvida. E pela primeira vez desde que tudo começou, Pedro não tinha certeza do que fazer. O perdão que separa. O silêncio dentro da igreja não diminuía. Pelo contrário, parecia crescer a cada segundo. Era como se todos ali estivessem prendendo a respiração, esperando por uma decisão que não afetaria só duas pessoas. Mas o sentido de tudo o que tinham acabado de presenciar. Pedro continuava de pé, imóvel. Mas, diferente de antes, já não havia aquela frieza absoluta no olhar. Agora havia conflito. Ele olhou novamente para o telão, agora apagado. Depois, para Laura. No chão, desfeita, chorando sem conseguir se controlar. E, pela primeira vez desde que tudo começou, Pedro não viu uma manipuladora. Ele viu uma mulher perdida. Mas isso não apagava o resto. Não apagava a conversa. Não apagava a dúvida. E, principalmente, não apagava algo que para ele era ainda mais profundo. Respeito. Pedro respirou fundo. E então deu um passo à frente. O som do sapato no chão ecoou pela igreja inteira. Todos os olhares se voltaram para ele. Era o momento. Laura levantou o rosto devagar. Os olhos encontraram os dele, carregados de medo, esperança e arrependimento. Pedro ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse organizando cada palavra com cuidado, porque sabia que aquilo não tinha volta. Eu acredito em você. A frase caiu no ambiente de forma inesperada. Um choque silencioso percorreu os convidados.
Laura arregalou os olhos, sem entender. Eu acredito. Quando você disse que não queria fazer isso. A voz dele era firme, mas agora carregada de emoção. Não era mais o tom frio de antes. Era real. As lágrimas de Laura aumentaram. Ela tentou se levantar, mas não conseguiu totalmente. Pedro. Mas ele levantou a mão levemente, pedindo silêncio. Eu vi o suficiente para saber que você estava lutando contra isso. Ele deu mais um passo, agora mais próximo. E isso é mais do que muita gente faria. Alguns convidados começaram a se entreolhar. O clima mudou novamente, mas dessa vez, de forma mais profunda. Pedro abaixou um pouco o olhar. Por um instante, a dor ficou visível no rosto dele, sem máscara, sem controle. Mas acreditar não é o mesmo que esquecer. A frase veio mais pesada, mais definitiva. Laura parou, como se já soubesse o que viria. Pedro respirou fundo, e então disse: Você deixou isso acontecer. Silêncio. Você deixou alguém entrar no meio da gente. Decidir por você. Pressionar você. Ele engoliu seco. A voz falhou por um segundo, mas voltou. E mesmo que você não tenha feito, você quase fez. Cada palavra era como um peso sendo colocado entre eles, construindo uma distância que já não podia mais ser atravessada. Laura balançou a cabeça negativamente. Eu ia contar, eu juro. Pedro fechou os olhos por um breve momento, mas quando abriu, já não havia dúvida. Eu sei. A resposta veio calma, sem ataque, sem ironia, e isso doeu mais. Ele se afastou um passo, criando espaço entre os dois. Não físico, mas definitivo. Mas não era para chegar nesse ponto. Agora a voz dele ficou mais firme, mais dura. Não era para eu descobrir assim. O silêncio voltou, mas agora, carregado de entendimento. Pedro então disse algo que ninguém esperava. Se fosse só isso, ele parou, olhou diretamente para ela. Talvez ainda tivesse um caminho. Laura levantou o rosto rapidamente. Um fio de esperança surgiu, frágil, mas presente. Mas Pedro continuou, e destruiu aquilo. Mas não é só isso. O olhar dele mudou. Agora havia algo mais profundo que a traição. Algo pessoal. Você desrespeitou a pessoa que mais lutou por mim nessa vida. A igreja inteira ficou em silêncio absoluto. Laura franziu a testa, confusa. Mas então, entendeu. Minha mãe. A voz dele saiu mais baixa, mas com um peso que atravessou o ambiente. Memórias vieram. Momentos em que Laura havia sido fria, impaciente, distante. Coisas pequenas, que naquele momento ganharam outro significado. Ela nunca te tratou mal. Pedro continuou. Nunca te desrespeitou. Ele respirou fundo. E mesmo assim, você fez isso com ela. Laura começou a chorar ainda mais. Agora, não havia defesa. Pedro! Eu estava confusa, pressionada. Eu também estava. Ele respondeu, cortando. Silêncio. Pedro passou a mão pelo rosto. Cansado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Amar alguém não é só sobre sentimento. Ele olhou diretamente para ela. É sobre escolha. Mais um passo para trás. Mais distância. E hoje, eu estou escolhendo não continuar isso. A frase foi definitiva. Sem espaço para dúvida. Sem espaço para volta. Laura ficou imóvel, como se o mundo tivesse parado. Pedro então completou. Eu te perdoo. Um choque silencioso percorreu o ambiente. Mas eu não posso ficar. As lágrimas dela caíram sem controle. Então vai, ele disse com a voz mais baixa. Vai seguir sua vida. Uma pausa. Curta, mas pesada. Mas não na minha. O silêncio que veio depois foi o mais profundo de todos. Pedro virou de costas, sem olhar novamente, sem hesitar, e começou a caminhar, lentamente, mas sem parar. Porque naquele momento, ele não estava perdendo alguém, ele estava se escolhendo. O colapso diante de todos. O som dos passos de Pedro ecoava pela igreja como um ponto final. Lento, firme, irreversível. Ninguém teve coragem de falar nada. Ninguém tentou impedir. Era como se todos ali tivessem entendido, ao mesmo tempo, que aquilo não era um impulso. Era uma decisão que já vinha sendo construída há dias. E agora, estava completa. Laura permaneceu no chão, paralisada, os olhos fixos no caminho por onde Pedro saiu, como se de alguma forma ele ainda pudesse voltar. Mas ele não voltou. E no fundo, ela sabia disso. O vestido branco, que antes simbolizava sonho, agora parecia pesado demais, deslocado, quase cruel, porque ali não havia mais cerimônia, não havia mais promessa, só o fim.
O primeiro som que quebrou o silêncio foi o de um soluço. Baixo, fraco, mas suficiente para liberar tudo o que estava preso. Laura levou as mãos ao rosto e chorou. Sem controle, sem preocupação com a aparência, sem orgulho. Era um choro diferente. Não de desespero apenas, mas de consciência. Ela sabia exatamente o que tinha perdido. No meio dos convidados, o clima era de total desconforto. Alguns desviavam o olhar, outros cochichavam, outros apenas assistiam, ainda tentando processar tudo. Uma cerimônia que deveria ser lembrada como celebração, agora se tornava um momento impossível de esquecer. E então, a mãe dela se aproximou. Passos rápidos, expressão dura, mas agora, sem a mesma segurança de antes. Levanta, ela disse em tom baixo, tentando manter o controle. Laura não respondeu. Levanta agora, isso não é hora para escândalo. A frase saiu mais ríspida, mas soou vazia, porque pela primeira vez, ninguém ali parecia concordar com ela. Laura ergueu o rosto lentamente, os olhos vermelhos, o olhar quebrado. Você acabou com tudo, ela disse com a voz falhando. A mãe travou por um segundo. Eu tentei te ajudar. Não, Laura respondeu balançando a cabeça. Você tentou decidir por mim. O confronto ficou exposto, ali diante de todos, sem filtros, sem máscaras. Alguns convidados começaram a sair discretamente, sem fazer barulho, sem olhar diretamente, como se estivessem deixando para trás algo que não deveriam ter presenciado. Mas outros ficaram, porque aquilo já não era apenas um casamento. Era uma história real, acontecendo diante dos olhos deles. Laura tentou se levantar, as mãos tremendo, o corpo fraco, mas ela conseguiu, com dificuldade, mas conseguiu. Olhou ao redor e percebeu algo que doeu mais do que tudo: os olhares. Antes eram admiração, agora eram julgamento, pena, decepção. Ela deu um passo, depois outro, sem direção, sem saber exatamente para onde ir, porque não havia mais um depois planejado. Do lado de fora, Pedro já não estava mais ali. O carro havia ido embora, sem despedida, sem última conversa, sem espaço para tentar consertar. E aquilo foi o golpe final. Laura saiu da igreja. O ar do lado de fora parecia diferente, mais frio, mais real. Ela parou nos degraus, o vestido arrastando no chão, os convidados passando ao lado, evitando o contato. E então, ela olhou para o céu, como se procurasse alguma resposta. Mas não havia. Porque no fundo, ela já sabia. Não foi o plano que destruiu tudo. Não foi a exposição. Não foi nem o dinheiro. Foi o momento em que ela não tomou uma decisão quando deveria. Foi o silêncio, quando precisava falar. Foi o medo, quando precisava escolher. E agora, tudo o que restava era o vazio deixado por alguém que decidiu ir embora, mesmo ainda sentindo. Do outro lado da cidade, Pedro dirigia. Sem música, sem pressa, o rosto sério. Mas os olhos, carregados. Ele não venceu, não completamente. Porque algumas decisões, mesmo sendo certas, ainda doem como se fossem erradas. E naquele momento, Pedro entendeu uma coisa. Ele não perdeu o casamento. Ele perdeu o que poderia ter sido. O recomeço que ninguém esperava. O tempo não parou. Mesmo que para Pedro tudo ainda parecesse recente demais. Dias se passaram desde aquele momento na igreja. Mas a sensação ainda estava ali. Silenciosa, pesada, presente. A casa estava diferente. Não porque algo tinha mudado fisicamente, mas porque faltava algo. Ou melhor, alguém. Pedro caminhava pelos cômodos com passos lentos, sem pressa, sem destino. O eco dos próprios passos agora parecia maior do que antes. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio incomodava. Ele parou na sala, olhou para uma das fotos ainda sobre o móvel, os dois sorrindo. Um momento simples, verdadeiro. Ou pelo menos, era o que parecia. Pedro pegou a foto. Ficou alguns segundos olhando. Não com raiva, mas com uma mistura estranha de sentimentos, saudade e consciência. Poderia ter sido diferente. Ele murmurou, mas não terminou a frase, porque sabia que não adiantava. Ele colocou a foto de volta, mas não no mesmo lugar. Dessa vez, guardou, não como quem quer esquecer, mas como alguém que escolhe não viver preso ao passado. Naquela noite, Pedro tomou uma decisão. Não sobre Laura, mas sobre ele. No dia seguinte, ele saiu cedo, sem avisar ninguém, sem agenda, sem compromissos. Dirigiu por horas, sem rumo definido, apenas seguindo. Até parar em um lugar que não visitava há muito tempo. Simples,
sem luxo, sem ostentação. A casa de sua mãe. Ele ficou alguns segundos dentro do carro, observando, respirando fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Então desceu e caminhou até a porta. Antes que ele pudesse bater, ela abriu, como se já soubesse. Os olhos dela encontraram os dele, e naquele instante, nenhuma palavra foi necessária. Ela apenas abriu os braços. Pedro não pensou, não hesitou, apenas entrou e abraçou. E ali, pela primeira vez desde tudo o que aconteceu, ele se permitiu sentir. Não era fraqueza, era alívio. Eu vi, ela disse com a voz calma. Eu sei. Pedro fechou os olhos. Eu achei que tinha encontrado algo diferente. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos, olhou nos olhos dele com firmeza. E encontrou. Ele franziu a testa confuso. Ela errou. Ela continuou. Mas você viu a verdade. E escolheu fazer o certo. Pedro ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Nem todo mundo tem coragem de ir embora quando ainda sente. Aquilo ficou na mente dele. Porque era exatamente isso. Ele ainda sentia. Mas mesmo assim, foi embora. Dias depois, Pedro voltou à rotina. Reuniões, negócios, decisões. Mas algo estava diferente. Ele não estava mais tentando controlar tudo. Ele estava apenas vivendo. Sem pressa, sem expectativas irreais. Até que, em uma tarde comum, algo inesperado aconteceu. Ele recebeu uma mensagem. Não, Laura. Pedro ficou olhando para a tela por alguns segundos. O coração acelerou. Mas não como antes. Diferente. Mais consciente. A mensagem era simples. Eu não vim te pedir nada. Só queria dizer que mudei. Pedro não respondeu na hora. Ele apoiou o celular na mesa e ficou em silêncio. Porque pela primeira vez, ele não precisava de uma resposta imediata. A vida não era mais sobre reagir. Era sobre escolher. E ele já tinha feito a escolha mais difícil. Pedro pegou o celular novamente. Olhou para a mensagem. Respirou fundo. E então, apenas desligou a tela. Sem resposta. Sem raiva. Sem volta. Não porque ainda doía, mas porque agora ele sabia o valor de quem escolhe ficar. Pedro se levantou, caminhou até a janela, olhou para o horizonte e sorriu. Leve. Livre. Porque no final, ele não perdeu o amor. Ele encontrou algo maior. O respeito por si mesmo. Final. Algumas histórias não terminam com felizes para sempre, mas terminam com algo ainda mais importante. A coragem de recomeçar. Se você chegou até aqui, comenta aí. De onde você está assistindo essa história? E me diz, você teria feito o mesmo que o Pedro?